Ei, você anda meio sem tempo, né? Eu tô sabendo. A vida tá corrida, o trabalho tá puxado, as tarefas de casa estão acumulando e até o sono você tem perdido, não tem? Mesmo cansado, você demora pra dormir, demora pra pegar no sono, tá sempre só o pó da rabiola, tá só a capa do Batman, sempre cansado, exausto, sem energia. Você já não sabe mais o que fazer. E se eu te disser que a solução pra esses problemas pode estar mais perto do que você imagina? A solução pra ter mais tempo livre, mais qualidade de vida, mais saúde, pode estar tudo no mesmo lugar. Oi, eu sou o Léo, eu sou um viciado em tecnologia e eu ajudo pessoas a ter mais qualidade de vida enquanto personaliza sua casa. Mas vamos voltar para a dúvida principal. Qual será que é essa solução que traz mais qualidade de vida, mais saúde? Essa solução pode ser a automação residencial. O quê? É a automação residencial, que para falar de forma mais simples, é você ter uma casa com mais tecnologia, que faz as coisas de forma mais automática para você. Léo, isso é coisa de gente rica, gente com grana, gente fresca, gente preguiçosa. Será mesmo? Hoje eu vou te provar que não é bem assim não. Hoje em dia, com a automação residencial, é possível você dar o primeiro passo em direção a uma melhor qualidade de vida com menos do que R$100. Então coisa de gente rica não é não. E vamos analisar junto as automações que você já tem hoje na sua casa? Não, Léo, eu não tenho essas coisas tecnológicas na minha casa não. Tem não. Tem sim, certeza que tem. E eu posso te provar. E para isso, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A maioria das pessoas acha que a automação residencial é algo relativamente novo, sei lá, de 2020 para cá. Mas a real é que mesmo com o boom que teve nesses últimos anos e que os componentes ficaram muito mais acessíveis, a automação residencial como ela é conhecida hoje, ela existe desde os anos 80. Então, nessa época era algo mais elitizado para quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior, mas ela existe aí há mais de 40 anos. Só que a viagem no tempo que eu falei pra vocês que a gente ia fazer não é pros anos 80 não. A gente vai voltar lá pro século 19. Nessa época, lá no século 19, as mulheres elas não trabalhavam fora, elas não tinham emprego. Elas tinham muitas funções como donas de casa, e essas funções como donas de casa consumia praticamente todo o tempo dela. E uma dessas funções era de manter as roupas da família inteira limpa, bonita, cheirosa, apresentável. E como é que elas faziam isso nessa época? Aqui está um lembrete de... Já viu se tem louça para lavar? Bom, elas se reuniam ali algumas dezenas de mulheres, cada uma levando os seus 2 ou 3 cestos de roupa pesado nas mãos, na cabeça. Não só roupa, né? Todo tipo de tecido, como cobertores, toalhas de mesa, todo tipo de tecido. Elas iam andando a pé, não era de Uber, era a pé mesmo, e andavam alguns quilômetros até chegar onde tinha um bom fluxo de água, como um rio, uma represa, uma cachoeira. Chegando ali, elas lavavam, fazia todo o procedimento de lavagem das roupas, e quando finalizavam, passavam ali algumas horas lavando as roupas, e quando finalizavam, elas reuniam tudo dentro dos cestos novamente, iam voltando a pé de novo, levando toda aquela roupa que agora devia estar até mais pesada do que na ida, porque agora estava tudo molhado, e iam voltando para suas casas para poder colocar ali no varal e deixar secando. Vamos combinar que devia ser uma rotina bem desgastante. E aí eu te pergunto, quantas horas por dia será que elas não gastavam nessa rotina? Quantas vezes por semana será que elas não faziam esse mesmo procedimento? Até que em 1874, também conhecido como 150 anos atrás, um cara muito bacana chamado William Blackstone, um comerciante norte-americano de Indiana, nos Estados Unidos, que via sua mulher nessa rotina de lavagem de roupa, ter que se locomover por longas distâncias até chegar no local onde ia fazer a lavagem. Ele decidiu fazer uma invenção e dar de presente para sua esposa. E ele inventou a primeira máquina de lavar roupa. E essa máquina que o Will inventou, ela funcionava de forma manual, cheia de manivelas, sistemas ali para tirar a sujeira da roupa, para tirar a água da roupa, mas funcionava ainda de forma totalmente manual. Essa ideia foi totalmente revolucionária e rapidão outras pessoas começaram a trabalhar em projetos parecidos com o do Will, tentando melhorar a invenção dele, fazendo com que a máquina funcionasse de forma ainda mais automática. E eu acho que o Will espalhou para os brothers o que estava dando para fazer no tempo livre da esposa dele, já que naquela época não tinha net
Netflix, né? Até que, em 1908, 34 anos depois da invenção do Mr. Blackstone, um cara chamado Alva J. Fisher inventou a primeira máquina de lavar roupa movida eletronicamente. Essa máquina foi batizada de Thor. E a partir daí, vários projetos foram sendo cada vez mais aperfeiçoados e foram inventando cada vez mais estilos de máquinas de lavar roupa. E 51 anos depois da invenção da Thor, em 1959, a Brastemp trouxe para o Brasil a primeiríssima máquina de lavar roupa, que logo começou a ser fabricada aqui, em solo brasileiro. E dando um salto temporal para os dias atuais, 65 anos depois desse movimento da Brastemp, hoje a gente tem máquinas lave-seca com sensores até o talo que medem o nível de água, a temperatura da água, o tipo de tecido que está sendo lavado e que aplica automaticamente a temperatura certa para a água, para cada tipo de tecido, o esforço correto para cada tipo de tecido, para tecido mais resistente, tecido mais delicado, um tecido mais sujo, um tecido com uma sujeira um pouco mais leve. Isso também é automação residencial, que por mais que você não tenha vivido numa realidade onde você tinha que andar até um rio para poder lavar as roupas, é graças à tecnologia que hoje te permite fazer isso de uma forma muito mais simples do que era feito há mais de 100 anos atrás. Nos dias de hoje, a maioria esmagadora das pessoas tem uma máquina de lavar roupa em casa. E se por acaso você disser para alguém que você não tem uma máquina de lavar roupa em casa, as pessoas vão estranhar. Vão falar, mas o que aconteceu? Sua máquina quebrou? Por que você não tem uma máquina em casa? E provavelmente a maior dúvida de todas vai ser, e quanto tempo você não gasta com essa tarefa, lavando roupa na mão? Quanto tempo você dedica a isso? Porque realmente soa como algo que não é natural. Os dias de hoje é incomum. E mudando um pouquinho a nossa linha de raciocínio, vamos pensar um pouco em relação à forma de se cozinhar, de preparar os alimentos. Até mais da metade do século XIX, para cozinhar as pessoas tinham que cortar lenha, minerar carvão. Nessa época não existia fogão a gás como existe hoje. O fogão a gás ele foi construído em 1860, também nos Estados Unidos, há 164 anos atrás. E o primeiro registro histórico de um fogão a gás no Brasil é de 1901, 41 anos depois da sua criação. E eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, em 2024, ou depois, se você estiver vendo esse vídeo depois, você conhece alguém que corta lenha para poder cozinhar? No dia a dia mesmo, alguém que no dia a dia corta lenha para cozinhar. Pensa aí, porque eu não conheço ninguém. Até mesmo os restaurantes que vendem a ideia do fogão a lenha, cozinhar no fogão a lenha, eles não têm lá uma equipe de lenhadores para fazer o trabalho pesado. Hoje em dia tem até os fogões com indução elétrica, que nem gás usa. Isso é tecnologia. E tudo isso sem nem mencionar o iFood, porque o iFood também é a tecnologia da culinária transcendendo a bolha dos fogões e te ajudando a ter mais tempo livre no seu dia a dia. Um outro conceito que evoluiu bastante nos últimos tempos é o de ter as roupas alisadas. E existem indícios históricos de que esse conceito de ter as roupas alisadas ele existe desde a época dos vikings, mais ou menos dos anos 800 até os anos 1200 depois de Cristo. E nessa época eles usavam vidros e outros materiais e ficavam esfregando na roupa até chegar no resultado desejado, da roupa bem lisinha. E nessa época ter uma roupa lisa e bem apresentável era ali um sinal de poder, de hierarquia. E o ferro de passar roupa ele foi ser inventado só no século XVII. E o aquecimento do ferro de passar roupa do século XVII era feito através de óleo, carvão e até mesmo gasolina. O ferro elétrico foi inventado em 1882 por um outro americano chamado Henry Seeley. Oh, mas esses americanos eles gostam de criar coisa, hein? Pensa nos caras criativos, hein? Mas por causa das limitações da energia elétrica da época, acabou que não fez tanto sucesso e ele só foi se tornar popular em 1939, 57 anos depois, e começou a ser produzido aqui no Brasil em torno de 1950. E dando outro salto na história,
Hoje, a maioria esmagadora das casas tem um ferro de passar roupa por causa da tecnologia. E a tecnologia não é exclusiva dos eletrodomésticos. Hoje, quase todo vídeo que você abre na internet para assistir, tem algum momento que alguém te fala sobre uma tal camiseta tecnológica que desamassa no corpo. Eu não vou citar a marca aqui não, porque eu ainda não sou patrocinado por ela. Mas você um dia, hein? Eu ainda vou ser patrocinado por ela, hein? E quando eu for, você vai ouvir falar dela aqui nos meus vídeos também. A questão é, isso também é o avanço da tecnologia dos ferros de passar roupa, porque o propósito continua sendo o mesmo. Avançou tanto que estourou a bolha dos ferros dos eletrodomésticos e está agora na indústria têxtil. E o propósito continua sendo o mesmo, que é ter uma roupa lisinha, com boa aparência e que te faça ter uma boa aparência. Uma outra história também bastante conhecida, essa é a invenção da lâmpada, que foi criada em 1879 por Thomas Edison, também conhecido como 145 anos atrás. Faz tempo, hein? Essa foi uma revolução tecnológica tão gigantesca que até hoje a lâmpada é símbolo de ter uma boa ideia. Até essa época, as pessoas precisavam usar o fogo para conseguir se iluminar e enxergar durante a noite, com velas, tochas, lampiões, lamparinas. E há relativamente pouco tempo atrás, na época dos meus pais, cerca de 60 anos atrás, as pessoas de todo um bairro se reuniam na casa daquela uma pessoa que tinha uma televisão em casa, para poder ali todo mundo em grupo assistir algum programa. Indo para uma época ainda mais recente, na minha infância, as pessoas não tinham telefone em casa. Elas iam na casa daquele um vizinho que tinha um telefone para utilizar o telefone. Para passar o número de telefone para alguém, você passava o número de telefone do seu vizinho. E na melhor das hipóteses, tinha ali um ramal onde ligavam todos para aquele seu vizinho e ele direcionava a ligação para sua casa. Mas isso utilizando apenas uma linha telefônica. E o computador? Cara, ter um computador em casa era algo extremamente elitizado. Só quem tinha muito poder aquisitivo é que podia ter um computador. E se você está assistindo esse vídeo, é 100% de certeza que você tem um computador, ou um smartphone, ou pelo menos uma Smart TV. E esses são exemplos de avanços tecnológicos absurdos que há 30 e poucos anos atrás simplesmente não existia. Hoje o telefone também transcendeu o seu uso em casa. Cada pessoa tem o seu próprio smartphone com tantos sensores, tantas funções, e o seu uso não fica mais limitado a dentro de casa como era antigamente. Não, você pode levar para qualquer lugar, tá sempre com você, tá sempre disponível, sempre online. E hoje em dia o que as pessoas menos usam é de fato a função de telefone. E do mesmo jeito que eu falei da máquina de lavar agora há pouco, se você disser para alguém que você não usa um smartphone, que não usa um notebook, as pessoas vão achar estranho, vão estranhar. E hoje em dia é realmente esquisito quem não usa um computador, nem que seja um computador corporativo, de uso profissional, um computador que é da empresa, um notebook da empresa. Todo mundo praticamente tem acesso a um computador. Um notebook, que na minha infância era algo extremamente elitizado, hoje em dia é quase que uma obrigação você ter um dentro de casa. Tá, e por que eu falei tudo isso? Por que eu contei todas essas histórias? Eu te dei vários exemplos de tarefas que antes era necessário um esforço absurdo para ser realizado, como lavar roupa, fazer comida, acender um lampião, acender uma tocha. Tudo isso levava tempo. E o tempo das pessoas era drenado em tarefas que hoje são simples pra gente, que às vezes são feitas em questão de segundos, minutos, às vezes até em questão de milissegundos, como o caso de acender uma luz. Com o avanço tecnológico, a gente conseguiu usar esse tempo extra dessas tarefas que drenavam o nosso tempo para fazer coisas, destinar a outras coisas. No passado, as mulheres não podiam ter um emprego porque elas eram simplesmente engolidas pelas responsabilidades da casa. E hoje elas conquistaram mais tempo livre e conseguem fazer coisas que antigamente seria completamente impossível. E o grande ponto é, hoje ainda tem muita gente sem tempo para conseguir fazer o que quer, para fazer o que gosta. E a tecnologia continua avançando cada vez mais rápido e cada vez mais proporcionando mais leveza para essas tarefas do dia a dia. Mas existe uma coisa que a maior parte das pessoas tem medo, que é a inovação. A maioria não enxerga os benefícios daquilo que é novidade, enxergam as coisas com preconceito, não como algo negativo, mas sim como ter um conceito prévio, ver as coisas de uma forma superficial, de uma forma distante,
e tirar uma conclusão distorcida antes de conhecer a fundo como aquilo funciona. Do mesmo jeito que a gente sabe que a galera não foi assim tão receptiva com Thomas Edison e com a invenção da lâmpada. Na época, as indústrias fabricantes de vela não gostaram nada dessa ideia. E mesmo com grandes exemplos de avanços tecnológicos que transformaram as vidas das pessoas na vida que temos hoje, a galera continua sendo relutante às inovações, mesmo atualmente. Lá em junho de 2007, no lançamento do iPhone pela Apple, não tinha fila nas lojas para poder comprar o iPhone. Não da forma que tem hoje, pelo menos. Mas hoje a gente sabe a forma com que ela revolucionou o telefone. E hoje a gente valoriza isso, porque está no dia a dia de praticamente todas as pessoas. E eu falei lá no início do vídeo sobre alguns preconceitos que as pessoas têm em relação à automação residencial. Acham que é coisa de gente preguiçosa, de gente rica. E ainda hoje existe uma névoa que esconde o potencial que essa tecnologia tem de transformar a vida das pessoas, de transformar o dia a dia das pessoas, a rotina das pessoas em algo muito melhor, muito mais rápido, muito mais prático. E principalmente pelos exemplos que eu te contei do início do vídeo até aqui, tem uma coisa que eu posso te afirmar: é indiscutível que a automação residencial e o avanço tecnológico transforma a vida das pessoas. A tecnologia faz com que a gente ganhe mais do maior ativo que a gente pode ter em toda a nossa vida, que é o tempo. E com mais tempo disponível, o que é que a gente ganha de bônus? Lazer, conhecimento, saúde, uma capacidade profissional melhor, relacionamentos melhores, entre várias outras coisas, que seria impossível listar todas elas aqui. E é certeza que se você lavasse roupa no rio e cortasse lenha para cozinhar, no final do dia não ia nem sobrar tempo e nem energia para assistir aquela sériezinha na Netflix que você tanto gosta. Mas aí, qualquer automação vai trazer todos esses benefícios para qualquer pessoa? E eu sinto muito te dizer, mas a resposta é que não. Porque uma boa automação, ela deve ter duas principais características, que é ser bem desenvolvida e ser personalizada. Quando eu digo bem desenvolvida, eu não estou querendo dizer que ela tem que ser complexa ou cheia de luxo. Ela deve ser exatamente o que você precisa, o que vai agilizar a sua rotina, o que vai agilizar a sua vida, o que vai te proporcionar de fato ter mais tempo disponível. E o que deve estar passando pela sua cabeça agora, nesse momento, é: beleza, então eu preciso contratar uma empresa, um profissional, para poder fazer uma instalação personalizada, um projeto personalizado para minha casa. E eu te digo que isso pode ser um baita erro. Seria um erro não porque um profissional não faria um bom trabalho para você. Existem excelentes profissionais no mercado que fariam um trabalho incrível, um trabalho realmente excepcional. Eu mesmo já trabalhei com isso, desenvolvendo projetos para as pessoas, projetos personalizados. Eu entendi a rotina da pessoa e desenvolvi um projeto ali que caiba na rotina dela. A questão é que a automação residencial é algo extremamente particular, que deve ser extremamente personalizado. Então, não existe ninguém no mundo mais capacitado do que você mesmo para decidir o que é melhor para você, o que cabe melhor na sua rotina, o que vai melhorar a sua vida. Até mesmo se não for você quem vai fazer as instalações, principalmente as instalações elétricas. Eu não conheço de elétrica, eu não conheço de tecnologia, eu tenho medo de mexer com coisa elétrica, coisa de energia. Eu prefiro não mexer com isso não. Tá tudo bem, você só precisa ter um mínimo de conhecimento para poder fazer todas as configurações e principalmente todas as personalizações do seu sistema, para que ele funcione para a sua realidade, para o seu momento. E de repente o seu momento ele pode ser algo mutável. A nossa vida ela é como uma roda gigante. Cada momento você está num lugar diferente, com ideias diferentes, com um ponto de vista diferente. Por exemplo, mesmo estando no mesmo emprego, você pode estar em realidades diferentes. No momento você está entrando mais cedo, no outro você está entrando mais tarde, no momento você está fazendo hora extra, no outro momento não. E a nossa vida tem desses nuances. E a automação residencial, quando ela é personalizada para uma rotina específica, ela tem que abranger esses nuances e abraçar esses nuances. E você definitivamente não pode ficar dependente de um profissional para fazer esse tipo de personalização para você. Quando você tem o seu despertador no seu celular, você tem total autonomia para colocar ele para despertar na hora que você quiser. Se você tem que sair em determinado horário,
Você calcula ali quanto tempo que você vai levar para se arrumar, para tomar o seu banho, escovar seus dentes, trocar de roupa, terminar ali de se arrumar, tomar o seu café da manhã. E você calcula tudo isso, você calcula todas essas variáveis e considera quanto tempo antes de sair você vai ter que colocar o seu celular para despertar. E você decide colocar ele para despertar na hora que for mais conveniente. Afinal, você não quer acordar tarde, já acordar acelerado, ter que fazer tudo correndo e chegar atrasado no seu emprego ou na sua escola. Mas também você não quer acordar cedo demais, dormir menos e ter que ficar esperando dar o horário de sair de casa. Você sempre quer encontrar o equilíbrio entre dormir o máximo possível, descansar o máximo possível e fazer todas as tarefas matinais sem pressa, mas também sem se atrasar. E hoje você tem total autonomia para fazer isso, não é verdade? Por exemplo, vamos supor que você coloca o celular para despertar às 6:30 da manhã. Aí você percebe que tá ficando meio corrido, o horário tá ficando meio apertado. Tem dias que você acaba saindo de casa sem ter conseguido tomar seu café da manhã. Isso não é legal. E por mais que alguém super relevante, vamos supor que essa pessoa exista, tenha te dito que 6:30 da manhã é o melhor horário para se acordar, tá? Que é o horário que todas as pessoas acordam, tá? Isso é só um exemplo, tá? Você acaba percebendo que para sua realidade, para sua necessidade, às 6:30 não funciona. Você acaba não tendo tempo de fazer tudo o que você precisa, você já acorda muito acelerado e esse horário não é legal. Aí você decide mudar o seu horário do seu despertador, do celular, para 5:30. E de repente você percebe que acordando às 5:30 você acaba tendo muito tempo livre, você está dormindo pouco, você acaba chegando cedo demais no trabalho, na escola, e tá tendo que esperar ali para sair de casa, esperar dar o horário certo. E isso também não é legal. E aí você vai ajustando isso, né? Você vai testando horários. 6:30 tava ruim, 5:30 tá ruim, né? E se eu tentar 5:50, 6 horas, 6:10, você vai chegando ali em qual que é o horário mais adequado para sua realidade. Você conseguiu entender? É com tentativa e erro, tentando de uma forma, testando, ver se funciona e ver se tá adequado. Se não tá, você faz uma alteração, faz um ajuste para deixar de uma forma personalizada, deixar da forma que melhor funciona para você. E por que eu contei tudo isso? Porque na automação residencial funciona exatamente da mesma forma, é exatamente igual. Não adianta um profissional falar, olha, pelo que você me contou aqui da sua rotina, por tudo que eu anotei aqui de como funciona a sua rotina, eu montei essas cenas, montei essas rotinas, montei essas automações, tá tudo redondinho, funcionando, e é isso aqui que funciona melhor para você, é isso aqui que vai melhorar a sua rotina, sabe? Não tem como. Nenhum profissional vai ter uma bola de cristal ali para adivinhar o que vai ser melhor para você. Por melhor profissional que ele seja, por mais experiente que ele seja, por melhores que sejam as intenções em te ajudar em criar a melhor rotina possível, é impossível ele ser tão assertivo assim, de primeira. Ele pode até te dar um direcionamento, falar, olha, pela minha experiência, pelos casos que eu já peguei, eu acho que funciona bem dessa forma aqui, ó. Ele pode te dar um direcionamento, mas ser assertivo de primeira é impossível, porque para algumas personalizações de um sistema de casa inteligente, só quem está realmente ali usando é que vai conseguir dizer o que é melhor, o que é pior, o que funciona, o que não funciona. E considerando essa realidade, na automação residencial, você vai precisar programar a sua residência, fazer ali as suas automações, suas cenas, suas rotinas, vai precisar testar esses componentes que você criou, ver se está funcionando da forma que você idealizou. Se não tiver, se precisar de um pequeno ajuste, você vai lá e faz esse pequeno ajuste. Você vai chegando ali aos poucos no que vai funcionar melhor para você. E será que você realmente precisaria de um profissional para fazer esse tipo de pequeno ajuste para você? Porque eu tenho certeza que você não gostaria de ficar dependente de uma outra pessoa ou de uma empresa para fazer pequenos ajustes nos seus alarmes do despertador. Imagina o seguinte: meu celular está despertando às 6 horas da manhã, mas até os finais de semana ele continua despertando às 6 horas da manhã. E aos finais de semana eu não queria que ele despertasse nesse horário. Eu queria dormir um pouquinho mais. Poderia despertar às 8 horas, por exemplo. Aí você diz, mas eu não sei fazer esse ajuste. Eu não tenho esse conhecimento. E será que você precisa realmente de um profissional para fazer esse tipo de ajuste para você? Pensa,
agendar um horário com ele, ter que recepcioná-lo em casa, talvez até pagar a hora dele, pagar o deslocamento dele até a sua residência, só porque o conhecimento ali daquele pequeno ajuste está totalmente centralizado. É a sua casa, o seu projeto, mas o conhecimento está centralizado no profissional ou na empresa que fez a montagem do seu sistema para você. Eu sinceramente não acredito que isso funciona muito bem. Eu acredito que a pessoa pode e deve ter autonomia para fazer o ajuste que ela quiser. Afinal, quem está ali no campo de batalha, né? Quem está usufruindo daquela tecnologia, daquele benefício, é o próprio usuário. Imagina um segundo cenário também. Que você entrou de férias e as suas automações ali, suas rotinas de despertar, né? A forma com que a sua casa te desperta, ela está tudo funcionando da mesma forma, com os mesmos horários de quando você está trabalhando, sempre te acordando cedo e, enfim, funcionando da forma da rotina normal, rotina convencional, não a rotina das férias. Aí você pensa, pô, eu tô de férias, né, também quero dormir até um pouco mais tarde, né, quero dormir um pouquinho mais, né, essa rotina aqui não tá legal pra mim não. Aí você tem que entrar em contato lá com a empresa, né, marcar um horário, receber o cara em casa para poder fazer os ajustes ali, para criar as rotinas de férias. E aí tá chegando o final das suas férias, né? Você já vai tá ali próximo de voltar à rotina convencional e você sabe que aquela programação que foi feita não vai ser adequada para quando você estiver na rotina do dia a dia mesmo. Aí você tem que entrar em contato com a empresa de novo, marcar um novo horário, recepcionar de novo o cara na sua casa, para poder fazer todos os ajustes para voltar à sua rotina convencional. E aí nessa foram 2 dias das suas férias que você desperdiçou recepcionando alguém na sua casa e fazendo ajustes no seu sistema, ajustes que você mesmo poderia estar fazendo da mesma forma que você tem autonomia para mexer no seu despertador. Tudo isso, desse exemplo, não funciona, é contraprodutivo. Ele não vai de encontro com a proposta da tecnologia que veio para facilitar a nossa vida. Todo esse método de trabalho vai exatamente na contramão do propósito da tecnologia, que é trazer facilidade, bem-estar, comodidade, tempo livre. São coisas que, nesse método de trabalho, estão sendo retirados de você. Aí você diz, Pô, Léo, legal, achei interessante, mas eu não conheço de tecnologia, eu não sei fazer esse tipo de instalação, eu não sei fazer esse tipo de configuração, eu não sei fazer nada disso daí que você tá falando. Não. Isso aí é coisa de nerd, isso aí é coisa de programador. Não, eu não sirvo pra isso aí não. E eu te digo que você está redondamente enganado, meu amigo. Isso é só um conhecimento que você ainda não tem, mas não há nenhum bicho de 7 cabeças não. Até hoje você já aprendeu a mexer no computador, aprendeu a mexer no smartphone, aprendeu a dirigir e aprendeu a mexer em tantas outras coisas e tecnologias que seria impossível listar tudo aqui. Mas é certeza que você aprendeu. E aí eu te pergunto, você precisa ser um Bill Gates da informática ou um Ayrton Senna da pilotagem para poder mexer no computador e mexer ali em planilhas, ou então para pegar o seu carro e ir dirigindo até um supermercado, até um médico ou qualquer lugar que seja? Eu tenho certeza que a resposta para isso é que não. Você não precisa ser o melhor do mundo, ser o mais experiente, o mais estudado para conseguir fazer essas coisas. Basta que você tenha o conhecimento básico necessário. E com a automação residencial, casas inteligentes, da forma que existe hoje, eu posso te afirmar que qualquer pessoa tem capacidade de fazer uma instalação e uma configuração de uma casa completa, sem problemas, sem nenhum tipo de dificuldade. Hoje está tudo muito acessível, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de configurações e personalizações, está tudo muito simples, foi tudo muito mais simplificado do que era anos atrás. Talvez no primeiro momento pode até parecer que é complicado, mas você só precisa do direcionamento certo e em pouco tempo você vai aprender a lidar com esse tipo de tecnologia com extrema facilidade, isso eu te garanto.
E nesse vídeo eu não vou te falar sobre nenhuma tecnologia específica, nenhuma tecnologia em si. Ainda vai ter muito vídeo dedicado para cada uma das tecnologias, cada uma das dicas sobre instalação, sobre configuração aqui no canal. E o propósito desse vídeo não é esse. Eu gravei esse vídeo para mostrar para as pessoas que a gente já está vivendo lá na época que os Jetsons sonhavam, lá nos anos 60, que parecia ser algo tão distante da nossa realidade naquela época. Tá bom, eu me senti velho agora, hein? Então, se você gostou desse nosso papo, se interessou por esse conteúdo de casas inteligentes, smart home, automação residencial, principalmente se você ficou curioso para saber quais são os outros impactos positivos que esse tipo de tecnologia pode te oferecer, pode agregar na sua vida, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ainda vai ter muito conteúdo bacana, principalmente voltado a essa parte da saúde, do bem-estar, da economia de tempo, em como essa tecnologia pode te ajudar na sua rotina. Todo o direcionamento rápido e simplificado para essa jornada de automatizar sua própria casa, você vai encontrar aqui nos próximos vídeos do canal. Te aguardo lá. Um grande abraço e até mais.